Então, para a gente dar sequência, a pessoa, o guarda, já viu tudo, já perguntou tudo, já está ciente de tudo, ele diz, ok, enjoy your visit, é a hora que o carimbo entra no passaporte. E é nesse carimbo que você tem o tempo de estadia permitido pelo guarda. Às vezes ele vai te dar, conforme nós dizemos antes, 2 semanas, 2 meses, 6 meses, enfim. O mais comum são 6 meses. Então ele carimba, te entrega o passaporte, e na hora que ele está entregando ele diz, ok, enjoy your visit. Geralmente assim. Ou então ele diz, ok, welcome to the USA, se você estiver indo para os Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, enjoy your visit. Essa ideia, enjoy, essa palavra enjoy, é para você aproveitar, ok? Aproveite sua estadia, aproveite sua visita, aproveite o país, né? Deixe o seu dinheiro aqui conosco, né? Afinal de contas, turismo serve para isso. Então, ok, enjoy your visit. Vamos repeti-la? Ok, enjoy your visit. Ok, enjoy your visit. Ok, enjoy your visit. Muito bom. Aí, poxa, Mauro falou um negócio aqui legal. É verdade, atualmente não está mais sendo carimbado, é verdade, só fica no sistema. Porque hoje em dia tudo é automático, né? Assim, tudo é computadorizado. Você coloca os seus olhos lá, já sabe quem é você, já ficou tudo mais. Bom, eu sou da época que a internet não existia, né? E assim, eu fui para os Estados Unidos algumas vezes nesse sistema. Acabou que isso ficou registrado na minha cabeça. Mas é verdade, atualmente não fica mais carimbado no passaporte, né? Legal. Alex, fique tranquilo, você que perdeu aí parte da aula, você poderá assisti-la depois, quando ela terminar, você volta e assiste a gravação, tá? Resposta do turista, thank you so much, que é um muito obrigado, de uma forma mais educada, né? Thank you so much, ok? Vamos lá? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Legal. E aí, have a nice day. Have a nice day é o tenha um bom dia. Mas, Marcelo, eu cheguei na alfândega, era 8 horas da noite quando eu estava passando lá, e a pessoa vai dizer have a nice day? Sim. Porque have a nice day, entenda isso é muito importante, tá? Às vezes para você que mora nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, você já conhece esse sistema, não? No Canadá. Você vai numa loja, 8 horas da noite, você está saindo da loja, a atendente fala para você, bye bye, have a nice day. 8 horas da noite, tenha um bom dia? Como assim? É porque have a nice day refere-se a 24 horas do dia, e não a parte da manhã apenas. E às vezes, até o dia de hoje, eu ainda cometo esse erro. Às vezes eu vou numa loja, porque é tão automático para mim, às vezes eu traduzo na cabeça e falo para a pessoa, tenha um bom dia. E às vezes é 3 horas da tarde, eu falo, tenha um bom dia. A pessoa vira para mim, assustada, né, com o olho arregalado, e fala, boa tarde, né? Mas isso acontece porque, na minha cabeça, eu entendo have a nice day como 24 horas do dia, como é em inglês. Tá? Então, have a nice day pode ser usado a qualquer hora do dia. Posso mudar para have a nice night, se eu quiser à noite? Pode. Você tem liberdade para fazer isso. Mas, lembre-se que se você escutar have a nice day de noite, também está certo. Beleza? Vamos repetir? Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Muito bom. E aí você está saindo, né? E você vira pro guarda e diz, you too, sir. Que é aquele, pô, tem um bom dia? Você também. E sempre com aquela palavrinha sir ali de senhor em respeito ao customs officer. You too, sir. You too, sir. You too, sir. Muito bom, muito bom. Agora deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para sanar algumas dúvidas e logo em seguida eu tenho algo para passar para vocês.
Deixe-me ver. Gleice está perguntando, professor, eu tenho uma outra pergunta, por que é diferente o inglês para estudar e para viajar, para conversar com o outro? Porque isso acaba mudando. Eu mesmo quero aprender inglês para viajar. Então, não tem diferença, tá, Gleice? A diferença acontece só nesses cursinhos de inglês que ficam ensinando você inglês para você passar numa provinha, para depois receber um certificado que não atesta nada a seu respeito. Porque se a gente analisar bem, no mundo real, ou você fala inglês ou você não fala inglês. Não tem esse negócio de básico, intermediário, avançado. Aí você fica lá, anos e anos e anos no curso de inglês, pagando rios e rios de dinheiro, é ou não é? Mensalidade em cima de mensalidade, e você não fala o idioma, tá? Então, para que haja mensalidade, aí nós temos básico, básico 1, básico 2, intermediário, pré-intermediário, né? Pré-avançado, avançado, mega ultra power avançado, e os anos vão se passando, e você ainda está na esperança, na expectativa. Não, quando eu chegar lá no ultra mega power Jedi, eu vou falar inglês. Não é assim? Então, esses cursinhos que estão interessados em receber mensalidade dos alunos, neles você vai ter o inglês para passar numa provinha do próprio cursinho. Mas, no inglês da vida, você não tem diferença alguma, tá? Você vai usar o mesmo inglês para viajar, poxa. Afinal de contas, inglês é inglês. Se for para Portugal, você vai fazer um curso de como falar português de viagens? Não existe isso, é ou não é? Beleza? Gostou, né, Mauro? Jedi, nível Jedi. Legal. Que mais? Evanilson. Desde quando comecei a estudar inglês, minha memória melhorou e tenho facilidade de aprender outras coisas. E é uma grande verdade isso, Evanilson. A gente começa a aprender outras coisas diferentes. Isso não é Marcelo quem diz, não é ciência, tá? A gente começa a estimular mais o nosso cérebro. Quanto mais estímulo o cérebro receber, mais conexão neuronal ele vai existir. E aí mais fácil será de você aprender outras coisas igualmente. Tá? Parabéns por isso. Quem mais? José está perguntando se a pronúncia do to é a mesma do número 2. To. Yes, é a mesma pronúncia. To e to é a mesma pronúncia, tá? É como quando a gente fala uma palavra em português que possui o mesma pronúncia, mas possui sons diferentes. Sei lá, manga, por exemplo. Manga de comer e manga da camisa. Entendeu? Nesse sentido aí. Melzinho perguntando como se pronuncia muscle. Muscle, padrão linguístico. Excelente pergunta. Padrão linguístico. Como é que se pronuncia table? The book is on the table. Muscle segue o mesmo padrão. LE. LE no final das palavras tem o som de O, tá? Incredible, irresistible, muscle, table. Todas as vezes que você vê esse LE no final da palavra, o som vai ser de O, tá? Então, muscle, muscle. Show? Quem mais? Posso aprender inglês apenas com seus podcasts? Não, Vanilson. Você pode aprender, você não vai falar inglês fluente, você vai aprender, claro. Não tem como não aprender, né? Você vai aprender. Você nunca vai falar inglês fluente somente com podcast. Nunca vai falar inglês fluente somente com aula particular. Nunca vai falar inglês fluente somente com aula gravada. Gente, como eu falei hoje na aula, né? Se você tiver preso a ferramentas isoladas, você não vai sair do lugar. É patinando no gelo, tá? Você só vai chegar até a fluência se você juntar as ferramentas. São diversas ferramentas que precisam ser utilizadas. Só que aí eu digo para você, dá um trabalhão para isso. Para nós, escola, tá? Não para o aluno, mas para a escola, dá um trabalhão. Você acha que é fácil para a gente customizar as aulas para cada um dos alunos? Não é fácil. Digo para você que não é fácil. Não é fácil. Entender quem você é, fazer perguntas sobre a sua vida especificamente para geração de prazer, não é fácil. Você acha que é fácil para a gente disponibilizar um professor 7 dias por semana? 7 dias por semana, a hora que você precisar, você chamar, você chama. Você acha que é fácil? Não é fácil. Aliás, é bastante custoso, inclusive, para mim, enquanto escola, tá? Ter que pagar um professor para ficar disponível para você.
Você acha que é fácil para a gente fazer um acompanhamento individualizado com cada um dos alunos, para entregar um relatório a cada 2 semanas de cada um dos alunos, e aí entrar em contato com os alunos que não fizeram as atividades práticas propostas nessas 2 semanas, para saber o que está acontecendo, para prestar socorro, dar ajuda, né, para dar esse suporte, para que o aluno tenha capacidade de reverter a situação, porque senão fica muito conteúdo e ele não aprende. Não é fácil. É trabalhoso para chuchu. Eu digo para você, não é fácil. Para a gente, dentro de um grupo, o grupo da sua turma, tem lá um monte de conversa entre vocês, né, os alunos e tal, e o professor fazer todo o acompanhamento de tudo aquilo ali, ficar ouvindo todos os áudios, lendo todos os textos, não é fácil. E é por isso que você não vai encontrar isso no mercado. Você não acha. Qual escola de inglês que faz isso? Você não vai ver isso, você não vai achar. Além de nós na Wave Menção Linguística, você não vai achar isso. Mas se nós estamos interessados em resultado e não em vender cursinho de inglês, a gente precisa pagar o preço. Entendeu? Então a gente faz o que tem que ser feito. A gente vai lá e paga o preço. A gente faz o que tem que ser feito. Entendeu? A gente vai lá e faz o acompanhamento do aluno, customiza as aulas para o aluno, a gente entrega um conteúdo de forma a se adequar ao aluno, fala com o aluno no privado, presta socorro toda hora. Enfim, é assim, entendeu? É nesse nível. Não é mágica, beleza? Não é mágica. Mas a ciência, que é o que nos auxilia nesse processo, inclusive, para você ter noção, eu fiz testes laboratoriais para chegar na metodologia que hoje é aplicada na Wave. Você, seguindo esse cronograma que eu já utilizo há anos, não é de hoje. Eu não estou tirando isso de trás da orelha, da cartola do mágico, tá? Não estou inventando coisa, não estou testando coisa. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que funciona, exatamente o que não funciona. Eu já fui diretor de escola tradicional, eu já lidei enquanto franqueado diretamente com o franqueador, eu já fui coordenador de escola tradicional, eu sei exatamente o que acontece por detrás dos panos, tá? Eu não vou ser antiético aqui, mencionando nomes nem nada, mas eu sei o que funciona e por que as escolas mantêm os alunos lá durante anos e anos e anos sem qualquer garantia de fluência no final. Não estão interessadas em resultado. Mas se nós, enquanto escola, temos por objetivo resultado na sua vida, que, afinal das contas, o que importa é o resultado. Você não vai se matricular no curso de inglês para falar com seu amiguinho agora que você está matriculado no curso de inglês. Vai. Certamente não é por isso. É porque você deseja fluência, resultado, né? Se nós estamos interessados em resultado, nós precisamos pagar o preço. E para isso, a gente precisa de entregar diversas ferramentas. Acesso a livro, acesso a professor, acesso a grupo VIP para conversação diária, acesso a aulas gravadas, acesso a aulas ao vivo, acesso a infinidade de coisas, tá vendo? E os podcasts são o podcast, acho que é melhor utilizar no singular, é mais uma dessas ferramentas utilizadas por nós. Beleza? Ficou claro? Vanilson, obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço, meu caro, pela pergunta. Quem mais? É possível falar inglês aos 44 anos? Dentro da imersão, você vai ver exemplos de pessoas até com 83 que foram capazes de alcançar a fluência, tá bom? Em muito menos de 6 meses. E você vai entender por que isso acontece na Wave. Porque a gente não trabalha da mesma forma que você vê por aí. Sabe quando você se depara com uma escola de inglês e você escuta assim, para criança é mais fácil aprender, não é assim? Então, vamos analisar a vida real. Vamos para a vida real, que vai ficar fácil de você entender isso. Quando você observa uma criança, quantos anos a criança precisa para falar o português fluentemente? Isso sem contar escrita e leitura, tá bom? Sem contar escrita e leitura. Uma média de 2 anos, mais ou menos, se a gente pegar geral, mais ou menos 2 anos para falar o português fluentemente, não é? Sem contar escrita e leitura, lembre-se disso. Só compreensão e fala e muita falta de vocabulário, né? Por que isso acontece? Porque o tempo todo a criança está fazendo conexões cerebrais. Ela está sendo apresentada a um conteúdo e está sendo conectado, aquele conteúdo, aquela imagem que está sendo apresentada a ela, ao som que ela está ouvindo da pessoa que está ensinando, tá? Isso demanda tempo, ok? Dentro da Wave, se a gente seguir esse padrão de ensino que a gente vê por aí, vai continuar sendo ensino. Mas nós não estamos interessados em ensino, nós estamos interessados em aprendizado.
porque aprendizado é o que transforma vidas, né? Você tem que reter o conhecimento. E para isso, você precisa utilizar o que já está na sua cabeça. Isso significa, eu não quero dar muito spoiler, porque a gente vai falar sobre isso na sexta-feira agora, na nossa aula, e também na segunda-feira, e na próxima quarta-feira, são 3 aulas recorrentes, onde eu menciono bastante o cérebro, como o cérebro funciona para você aprender inglês. Mas se a gente seguir esse padrão que nós seguimos na Waveson Linguística, e é por isso que os nossos alunos são capazes de alcançar essa fluência em até 6 meses, você utiliza o que já está na sua cabeça a seu favor. E aí, quanto mais experiência de vida, não necessariamente quanto mais idade, mas quanto mais experiência de vida você tiver, mais rápido você aprende, tá? E você vai entender isso muito bem quando a gente começar a falar sobre as aulas específicas, né, dos 3 pilares da metodologia Wave, ok? Primeiro pilar sendo apresentado sexta-feira agora, segundo pilar na segunda, terceiro pilar na próxima quarta-feira. Show? Ficou claro? Então fique tranquila que sim, você vai aprender a falar inglês tranquilo, ó. E não se sinta arrependida, tudo tem um momento certo para você fazer, tá bom, Cristiano? Fique tranquilo, o momento é esse, a hora é agora. Mauro, não vai falar inglês fluente pipocando no YouTube, né? Não tem jeito. Isso aí. A Luciana também está mencionando aqui, fui para a Inglaterra recentemente e minha dificuldade para falar lá com a minha família era a ansiedade. As palavras, verbos e formações de frases não vinham na minha cabeça. A ansiedade atrapalha muita gente de falar inglês fluente, é por isso que eu trouxe da psicologia controle de ansiedade, planejamento estratégico, visão de futuro, autoconhecimento, que mais? Inteligência emocional, inteligência experimental e várias outras ferramentas que são igualmente necessárias para você falar inglês fluente. E eu lhe pergunto, quantas escolas de inglês você conhece que ensina controle de ansiedade aos seus alunos? E aí tem gente que me pergunta, mas pô, todo mundo fala que é impossível aprender a falar inglês fluente até 6 meses. Como é que isso é possível na Wave? Bom, o que todo mundo diz é verdade. De fato é impossível. Quando você não sabe como fazer, tudo é impossível. Lembre-se dos 3 passos. Você tem que saber como fazer. E você tem que aplicar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, né? Beleza? E aí, eu falando é muito fácil. É por isso que dentro da imersão, eu sempre apresento resultado. Porque o resultado é o que importa, gente. Falar, como diz o ditado, até papagaio fala. Mas resultado, quanto a resultado, não tem argumento. Você vai virar para mim, eu estou mostrando o resultado, eu posso mostrar 2, 3 resultados por dia durante um ano inteiro e não acaba, tá? Você vai falar para mim que a pessoa com 83, a pessoa com 54, a pessoa com 14, a pessoa com 27, a pessoa residindo em diferentes partes do mundo foram capazes de alcançar a fluência e você, só você é a especial que não vai conseguir? Não existe isso, tá? Tanto não existe que nós colocamos isso em contrato. Qual é o curso de inglês que você conhece que coloca em contrato que você vai falar inglês fluente até 6 meses? E se isso não acontecer, você recebe o dobro do valor investido de volta. Não é 10%, 15%. O dobro. Tudo que você precisa fazer é seguir o cronograma, porque afinal de contas não é mágica. Tem que seguir o cronograma. Mas seguindo o cronograma e as minhas orientações, não tem como dar errado. Você acha que eu ia colocar a minha empresa em risco se eu não soubesse exatamente o que tem que ser feito? Se eu não tivesse resultado de verdade? Se eu não já tivesse testado isso, como dizemos em inglês, over and over and over again, ou seja, repetidas e repetidas vezes? Jamais, jamais. Que mais? Mais alguma dúvida? Aí, ó, o Edson está confirmando, tenho 5.9, estou super animado. Parabéns por isso. Vera também, ó, 68, vamos para cima, vamos para cima. Aí o Iorivaldo dizendo que sempre que está no gym, né, na academia, está ouvindo os podcasts. Isso é maximizar tempo, gente. Você não precisa de mais tempo do seu dia para aprender inglês. Você precisa aprender como maximizar o seu tempo para aprender o idioma. De fato, mergulhar no idioma, sabe? Mas sem parar o seu mundo para isso, tá? E a Andresa dizendo que a escuta está bem melhor, né?
conseguindo entender com mais clareza devido aos podcasts. Óbvio, tudo que você treina, você fica bom. Dicção pode atrapalhar a comunicação? Em que sentido, Amilson? Acredito que tudo é treino, tá? Tudo é treino. E a única dificuldade... Aliás, vale ressaltar que o único detalhezinho que nós, brasileiros, temos em relação ao inglês é a pronúncia do TH, okay? Que tem esse som de... que a gente tem que colocar a língua entre os dentes, tá? E eu, inclusive, já enviei isso na imersão, né? Já enviei um vídeo explicando sobre isso. Você tem o TH vozeado, o TH não vozeado. O thank you que nós temos aqui nessa tela, ele não é vozeado. Você coloca a língua entre os dentes e pronuncia thank you. E o they, né, de eles em inglês, ele possui o TH vozeado, que você tem um som de tá vendo? Ó, ok? Esse é um único detalhe que precisa de uma atenção a mais a nível de treino. O restante de pronúncia é moleza. A gente tira de letra, tá? Nós brasileiros tiramos isso de letra. A gente tem uma facilidade absurda nesse sentido aí. Isso devido ao português que é pronunciado, que é praticado no Brasil, a forma na qual a gente trabalha a nossa musculatura da boca, desde criança nos auxilia nesse sentido. Então ajuda pra caramba, tá? Não, você não precisa de fono para isso não. Só com treinamento você consegue, tranquilo, viu, Amilson? Tranquilo.